Oiê, eu vou falar hoje como que a gente descobriu a cardiopatia do Bernardo. Então, foi com 20 semanas de gravidez, no exame morfológico, que era pra eu ter feito com 18 semanas, mas caiu bem na época de festas, assim, né? As 18 semanas dele, então eu fiz com 20. E eu me lembro que a gente fez 2 ultrassons. O primeiro, a menina ficou bem na dúvida e eu via que ela voltava muito no coraçãozinho dele, mas na hora ela falou que era por posição, que ele não estava numa posição muito boa e que era pra eu voltar pra repetir o exame. E aí depois de 3 ou 4 dias eu voltei e repeti o exame. E a moça, tipo, ela, óbvio, elas não podem falar nada na hora, né? Mas ela falou que aparentemente estava tudo bem, mas eu vi que a cara dela não estava muito boa, mas assim, não coloquei nada na cabeça e vida que segue. Não me preocupei tanto, mas acabou que depois o meu GP, ele entrou em contato comigo porque ele recebeu os exames, né, e os resultados. Bom, eu tinha sido admitida, até então eu tinha sido admitida para o Birth Center, né, que é quando você não tem risco nenhum da gravidez e pode fazer o delivery do bebê de forma natural ou usando também, como é que fala? Anestesia, o que você quiser, mas o bom do Birth Center é que você tem o mesmo grupo de midwives ali cuidando de você, e se tiver tudo bem, você volta pra casa, tipo, depois de 6 horas, assim. Então eu tava bem feliz com isso, e eu me lembro que eu comentei com a minha midwife, falei, olha, aconteceu isso, né, meu GP quer falar comigo, e eu lembro que ela foi até meio grossa, sabe, falou, não, eu já vi seus exames, tá tudo bem, você já tá passando comigo, pra que você vai passar com ele? Mas, tipo, é o seu interesse, se você quiser, você vai. Eu falei, bom, ele é um DP muito bom, eu vou. E ainda bem que eu fui, porque passou batido, assim. E eu tive um sangramento na mesma semana, fui pro hospital, e mesmo lá eles não viram o segundo ultrassom, eles só se atentaram ao primeiro. Bom, e daí conversando com o meu DP, ele realmente viu que tinha alguma coisa estranha no meu segundo ultrassom. E daí ele encaminhou a gente pro hospital de Gold Coast para passar com um pediatra cardíaco para fazer a avaliação do coraçãozinho do Bernardo. Inclusive, a gente tinha acabado de decidir o nome dele, né? Ia ser Bernardo. E assim, foi horrível, foi um dos piores dias da minha vida. Eu achei que aquele tinha sido o pior dia da minha vida, mas eu ainda vou contar qual foi. E assim, no momento que a gente chegou, até o momento que a gente foi embora, eu acho que a abordagem foi muito ruim no hospital. A forma como eles nos passaram as informações, nos falaram sobre todos os riscos, assim, foi de uma forma muito abrupta e a gente estava esperando, porque até então eu achava que tudo bem, já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Mas eu esperava que, sei lá, tinha sido um sopro, algo assim. O Benny mesmo nasceu com um buraquinho no coração que depois fechou. Então, enfim, eu fiquei assim, extremamente sem saber o que fazer. Nem eu, nem o Nando, a gente ficou sem chão. Bom, e naquele momento, o Bernardo foi diagnosticado com tetralogia de Fallot severa. Então, ele tem atresia pulmonar, que é a válvula que leva o sangue oxigenado ali do ventrículo direito, se não me engano, do coração para a artéria pulmonar, ela não funciona, ela é totalmente bloqueada. E daí a gente sabia que ele já ia ter que passar, né, por cirurgia, não ia ter que fazer. E por ter atresia pulmonar e ter que trocar essa válvula, são cirurgias que tem que acontecer ao longo da vida conforme o coração vai crescendo. Então a gente sabia que isso teria que acontecer, mas eles falaram também de anomalias genéticas que poderiam estar atreladas à tetralogia de Fallot, que seria a depressão do cromossoma 22, se eu não me engano. E ela causa muitas anomalias assim nos órgãos, né? Então os órgãos não conseguem se desenvolver e tudo mais. A gente já tinha feito o NIPT test, que é aquele teste de sangue que vê várias anomalias e tudo tinha vindo negativo. E eu aceitei também fazer a mionocintese na hora, que também veio tudo negativo. Daí eles conseguiram explicar lá pra gente, deram 90% de chance dele ter essa anomalia genética também, explicaram todos quais seriam os procedimentos, mas assim, mesmo sem ter o resultado, então isso foi muito ruim, porque a gente já tava desesperado, a gente ficou mais desesperado ainda. Mas assim, eu queria uma segunda opinião, e eles deram as opções pra gente, incluindo a opção de encerrar, incluindo a opção de continuar com a gravidez, e ter todos os riscos, e falando que a todo momento que o bebê ia ter que passar por inúmeras cirurgias, que ele não ia ter uma vida normal. E aquilo foi muito impactante, né? Eu acho que não era o momento para conversar sobre aquilo. E da forma como foi. E até assim, assistente social me ligando, sabe? Perguntando o que eu decidi. E eles encaminharam a gente pro hospital maior, que é o hospital de Brisbane, que lá eles iam ter como cuidar do Bernardo quando ele nascesse, porque aqui não ia ter como. Então, eu esperei até ser admitida lá para ouvir a opinião deles, já que eles eram os especialistas, né?
Bom, mas resumindo, foram as 3 piores semanas das nossas vidas. Eu me lembro de acordar à noite e sentar na escada e chorar demais, conversar com o Bernardo demais, e ele pulava muito na minha barriga, e conversar com uma amiga minha que mora no Brasil, ela sabe quem é, e ela tinha passado pela mesma coisa que eu, de uma forma diferente, digamos assim, mas ela passava por cima da dor dela pra conversar comigo, sabe? E naquele momento eu não conseguia nem mais curtir minha gravidez, eu não sabia mais o que ia ser, eu não sabia o que eu ia falar pro Billy, porque ele tava louco pelo irmãozinho dele. E o Bernardo pulava demais, ele pulava demais na minha barriga, e eu lembro que parecia que a sensação que eu tinha era ele falando, me deixa ficar, sabe? E eu sei o que é ouvir dos médicos, o pior lado, né, de tudo. Eu sei que é o trabalho deles também, mas por isso que eu quero ajudar, porque eu sei o que é sentir isso. Bom, e daí finalmente a gente foi admitido no hospital de Brisbane, e lá foi totalmente diferente, né? A abordagem deles foi muito melhor, eles explicaram sobre todos os riscos que, sim, eram envolvidos, né, com o nascimento dele, mas que, obviamente, eles tinham que fazer, que era algo que eles sabiam lidar. Então, os médicos lá, eles estavam acostumados com o pós, né? Depois que o bebê nascesse, as cirurgias e tudo, nós passamos com um cirurgião cardíaco, que muito competente, por sinal, e era um senhorzinho, assim. Ele tá para se aposentar, inclusive. Foi muito bom ter passado com ele, porque ele conseguiu explicar pra gente tudo de bom que o Bernardo tinha, que possibilitava dele fazer a cirurgia e ter um grande sucesso. E é uma das minhas perguntas, óbvio, né? Ele ia ter uma vida normal, e sim, ele garantiu que sim, ele vai ter uma vida normal, desde que ele não tenha nenhuma consequência das cirurgias, mas que era pra eu esperar o melhor, né? Então, assim, foi muito bom. E depois eu volto aqui pra contar esse segundo momento aí.